Opa, terminando o meu café aqui, te dando boas-vindas a você que está aqui me prestigiando há algum tempo, ao novato que chega aqui, né, aquele iniciante que também nunca me viu. Muito obrigado que você está aqui, ficou curioso de ver. Fica até o final, ou pelo menos deixe só um joinha, tá? Eu peço isso normalmente, aquele ritual que eu até, honestamente, acho meio chato ficar pedindo, deixa seu like, aquela coisa toda, mas ajuda, você sabe que ajuda. Então, se você puder, muito obrigado. Saiba que também, independente de você ficar nesse canal ou não, se gostar ou não, se tiver alguma dúvida eu respondo, tá? Com o maior prazer, independente de você se inscrever ou não no canal. Então, por favor, se tiver alguma coisa que eu puder te ajudar, me escreva que eu não te deixo no vácuo, pode acreditar. Olha aqui os meus vídeos e veja se não tem respostas. Respondo a todo mundo. O assunto hoje é podcast. Marco, qual é a tua perspectiva sobre esse negócio? É um assunto que tem milhares de conteúdos no YouTube, você, mais um falando a respeito, sobre a minha perspectiva, como é que eu vejo, como é que eu entendo esse negócio. E talvez isso tenha alguma afinidade com aquilo que você já imagina, que você já pensou, mas não executou ainda, não fiz um podcast. Então, vamos tentar entender juntos, tá? Vamos ver se algumas coisas que eu disser aqui vão servir para você e você cria coragem de falar, vou fazer. Então, primeiro, acho que é importante, sim, é um dos pilares. Face, YouTube, Instagram, claro que é importante um podcast. Por quê? Porque é mais uma mídia, é mais uma forma de comunicação, é uma forma de você... Como é que eu posso colocar isso? Eu não gosto de usar o termo, mas é, de fato, exercitar. Não ia usar o termo treinamento, mas exercitar a sua comunicação. Quer ver um exemplo? Por que eu acho importante? Eu estou gravando o vídeo. Então eu estou aqui olhando para a câmera e eu estou te vendo. Você pode acreditar que na minha cabeça, aqui, ó, aqui dentro, eu não estou falando com uma câmera. Aqui eu não vejo uma câmera, eu vejo você, eu vejo alguém que está interessado no meu conteúdo e eu olho para você e falo, cara, ó, nós estamos tomando um café juntos aqui, ó. Então eu vou olhar para você, eu vou olhar nos seus olhos, eu vou criar conexão com você. Então a minha narrativa aqui é uma narrativa de eu estou olhando para alguém, né? Eu estou olhando, estou falando com alguém aqui. E, no entanto, conforme eu vou falando, é como se eu estivesse realmente tomando um café e falando, olha, eu acho que o podcast é assim, 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 e vou discorrendo sobre o assunto. Então, esta é uma linguagem, uma narrativa. O que acontece se eu pegar o mesmo assunto, podcast, por exemplo, e trouxer o assunto para um podcast? O assunto podcast, né? O tema podcast, num episódio de podcast. O que acontece, normalmente, pelo menos isso comigo é muito recorrente, né? Sabe aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Isso acontece, né, também na hora de gravar. Por quê? Porque eu estou falando aqui, eu tenho o tema na minha cabeça, eu sei que você está aí, eu domino o assunto, eu sei o que eu vou falar, eu tenho experiência, eu já vivi, né, as situações para poder ter segurança em trazer o conteúdo para você. Beleza? Só que na hora que eu vou para o podcast, tudo isso conta. Só que ali eu começo a falar diferente. Você não consegue repetir exatamente o texto, salvo se você estiver lendo, ou se você estiver com um teleprompter, por exemplo. Para quem não sabe, o teleprompter é aquele recurso que hoje tem, dá até para fazer caseiramente isso, onde passa o texto lentamente e a pessoa vai lendo aquele texto e ela vai falando. Então ela não erra, né? O que vai acontecer é só ela ter a segurança dela poder não tropeçar nas palavras, enfim, quer dizer, pode errar também. Mas, com o tempo, a pessoa pega jeito naquilo e não erra nunca, né? Porque tá ok. Agora, e quando você fala, né, com o teu coração ali, trazendo a tua experiência, porque tem horas, mesmo que você tenha um roteiro, e eu defendo que é importante ter um roteiro, você está seguindo ali alguns pontos, alguns tópicos importantes, só que na hora de falar no podcast, acontece comigo de eu abordar, talvez lembrar de uma coisa e falar diferente, sabe? A narrativa, até pelo ambiente, né, muda. Eu não estou olhando para uma câmera, eu estou olhando para um computador com um microfone que está aqui, ó, está pendurado aqui. Eu estou, sabe, o nível de interação com o equipamento é diferente. Porque, repito, aqui eu estou olhando para você. Aqui, no microfone, eu estou olhando para uma tela de computador. E eu estou discorrendo sobre o assunto. Aí eu lembro, tá, pum, e vou, sabe, contando algumas coisas que, de repente, eu posso fazer no podcast e no vídeo. Eu também posso, mas o vídeo, quando a gente pensa em edição de vídeo, né, eventualmente eu posso pôr um corte seco aqui, não ficou legal, eu corto uma parte, esqueci, tossi, espirrei, você pode fazer, não tem nada de errado. No podcast também é a mesma coisa, só que o podcast, as pessoas não estão te vendo.
Então eu vou te mostrar como é que eu edito, por exemplo, um áudio, gravando esse áudio, né, para que você veja como eu estou, como eu, né, acomodo, né, o áudio para que ele não fique esquisito. E no vídeo às vezes fica. Porque você, muitas vezes no vídeo você está falando, você erra, esquece, faz qualquer coisa aqui que não ficou legal, e de repente você vai voltar, você tem que parar, e você vai até o banheiro e volta, aí você senta na cadeira, já não é o mesmo ângulo. Então eu penso em vídeo, por exemplo, com uma coisa mais, né, com continuidade. E claro que antes de começar esta gravação aqui que está valendo, eu errei um monte. Acredite em mim, né? Porque eu começo a falar, falo, não, peraí, tá errado, vou fazer diferente. Aí vai, 1, 2, 3 tentativas, aí pega a rosca e vai. O podcast é igual. Então, por exemplo, o exercício da comunicação de uma ferramenta, de uma mídia para outra, narrativa, você pode abordar de forma diferente. É muito legal isso. Porque você vai ver que talvez, às vezes, no podcast, pode acontecer e falar, putz, eu devia ter falado isso no vídeo. Ou vice-versa. Você pode, sabe, ter uma sacada de que, poxa, eu estou ficando bom nisso, né? Eu consegui replicar o assunto e tá indo e tá ficando gostoso fazer. Tem que ficar gostoso. Você não pode ficar com raiva, sabe? No começo você fica. Você vai ficar pé da vida porque não, sabe, não tá legal a voz, não tá legal o texto, não tá legal o áudio, não tá legal a imagem, no caso do vídeo. Você fica possuído, pô. Mas de repente você vai começar a ver, mesmo, pô, cara, eu tô ficando bom nisso aqui. Então, aí você vai construindo. Muito bem. Os seus conteúdos começam a acontecer. E aí você vai disponibilizar o podcast para quem? Para quem provavelmente não pode ver um vídeo, está num ambiente que não propicia ele ficar vendo, né? Mas ele pode ouvir, bota um fonezinho, está no ônibus, ou mesmo às vezes no ambiente de trabalho, discretamente, ele pode pôr ali e ouvir um conteúdo, né? Um conteúdo de entretenimento, informativo, sei lá, educativo. Você pode abordar o tema que você quiser. Essa é a graça da coisa, a democracia da inteligência, para que você possa, sabe, colocar essa inteligência democrática para fora e fazer o seu conteúdo. Você está desperdiçando o seu tempo. Meu ponto de vista, você não tem um podcast, desperdiça tempo, conhecimento. Eu vou te dizer uma coisa. Uma vez me disseram assim, ó, cara, você tem que continuar cantando, porque eu sou músico e tive uma carreira muito legal com música durante 45 anos. Hoje eu estou querendo menos isso, eu não abandonei, mas eu quero menos isso, porque a minha fase, eu entendo que foi, né, aliás, me construiu como comunicador, o palco, né, através do entretenimento, me construiu como comunicador. E um cara uma vez falou, cara, não pare, sabe por quê? Porque reter alguma coisa, um talento é pecado. Eu fiquei pensando naquilo, né, peso, né, como pecado, vamos trocar a palavra pecado, sabe, um desperdício, porque você, na hora que você tem um talento, você tem, sabe, uma narrativa para pôr para fora, uma mensagem legal, uma informação que vale, que você pode ajudar alguém, você guarda para você, aquilo que você não usa se perde, porque ninguém sabe onde está. E de repente, olha, você pode acreditar, neste exato momento que você está vendo o vídeo, não sei quando, tem alguém precisando de alguma informação do que você conhece. Ah, Marcos, mas cara, dá trabalho, né? Dá trabalho. Tem que fazer, cara. Não tem outro jeito, você tem que botar a mão na massa, você tem que gravar. Entendeu? Então eu estou fazendo esse comentário todo aqui, não é para te convencer a fazer um podcast, é para que você reflita que o podcast é importante. Meu ponto de vista sempre. Ele pode ser frustrante também, pra caramba. E vou dizer por quê. Porque quando a gente... Sempre vou comparar, tá bom? Porque são... No fim, parece que tudo desemboca no mesmo ponto. Vídeos, né, conteúdos que você faz, sei lá, carrossel, faz a parte, né, audiovisual ali, e aí tudo bem, você publica tudo, você faz esse negócio, puta, ficou legal. Só que aí na hora que vai pro ar, meia dúzia de curtidas, ou ninguém curte ou ninguém vê, frustra pra caramba. Você fala, meu, eu tô perdendo tempo. Podia estar fazendo outra coisa mais legal. Acredite em mim, o processo é doloroso e frustrante. O podcast não é diferente. Porque quando você publica, você fala assim, poxa, Marco, mas como é que vamos descobrir? Tem algumas formas, né? Você pode divulgar, né, os links que são gerados a partir da plataforma que você hospedou o seu áudio. Comece ali, né, com os próximos, né, mostre o seu trabalho, vá divulgando. Não tem nada de mais pedir, compartilhe. Vai fazendo orgânico. Orgânico é aquilo que é botar na mídia do jeito que está, entendeu? Sem fazer nenhum tipo de impulsionamento, não é pagar para aparecer.
põe lá e deixa ver o que acontece. Mas não custa lembrar os amigos, enfim, comece timidamente. Vai ser frustrante ainda assim? Vai. Você vai ver que nem amigos, muitas vezes, publicam ou vão ouvir o que você gravou. Os próximos, os muito próximos, muito menos. Ah, os meus familiares vão dar uma... Não vão. É muito difícil. Um ou outro vai ver, mas vão, sabe? Ok. Mas o teu compromisso não é com a tua família ou com os seus amigos. O teu compromisso é com a tua verdade, cara, com a tua mensagem. E aí você vai ter que jogar isso para frente. Entendeu? Então se prepare para a frustração. E também tem uma coisa muito legal do podcast, que ele serve para aqueles que não querem fazer vídeos. Ó, para resolver o seu problema. Marco, eu não consigo falar para uma câmera. Eu não consigo me comunicar como você está fazendo, cara. Eu já tentei, olha, já fiz 2 vezes. Olha, nem me fala, se você fez 2 vezes, não, isso não é amostragem. Você tem que fazer até, não é dar certo, sabe? É até conseguir mesmo. O dar certo não é, deu certo aqui. Não, tem que conseguir fazer de ponta a ponta e olhar e falar assim, cara, ficou bom. Ficou mais ou menos. Ficou ruim. Ruim você corta mais ou menos, olhe com carinho. Ficou bom, publique. Tá mais ou menos. Tenta mais um pouco. Uma coisa eu já fiz 15 vezes. 16, 17, 18. O podcast também é assim. Porque quando você começa a gravar, nem sempre fica do jeito que você quer. Bom, essas são as razões, né? Tem tantas outras. Pode monetizar podcast? Pode, mas é complexo. Né? Normalmente quem são os players hoje que você vê, né, são aqueles que têm audiências brilhantes. Né? Aí é engraçado, né? Como a moeda muda de caminho. Né? Quando você é nada, quando você não tem exposição, quando você não tem relevância, você continua naquele grande cemitério de produtores de conteúdo. Na medida em que você começa a crescer, os caras vêm atrás de você. O jogo muda aí. É aí que você pode ditar suas regras. Até dizer assim, cara, eu posso falar sobre o seu produto, eu posso trazer você ao meu podcast, fazer uma entrevista sobre o teu assunto, mas aí você está num outro patamar, cara, você subiu de nível. Demora, mas se não der o primeiro passo, não vai rolar nunca, né? Eu quero ter uma audiência brilhante de não sei quantos milhares de seguidores, mas não fiz um podcast ainda. Esses caras começaram com um ouvinte. Hoje, cresceram, né? Agora, estrategicamente, você tem que pensar para que público você vai falar também, né? Que assunto você vai desenvolver. Né? Então, essa questão estratégica do processo de criação é importante. Então, mesmo quando você ouve falar, por exemplo, nas mídias, nos vídeos, nos anúncios que você faz, nas ferramentas pagas, tem toda aquela coisa do avatar, né? Quem é o cara que vai provavelmente se interessar por esse assunto meu? Então você tem que começar a pensar, né, que existe ali um público voltado para esse tipo de coisa. E aí você começa a direcionar o assunto para isso. A criação de conteúdo é um ponto importante. Eu estou criando, na verdade, um produto chamado Códigos da Comunicação. Eu não vou te vender nada não, fique tranquilo, eu não tenho ainda, tá? Não tem nada pronto aqui, eu não vou te dar approach de vendas, não vou fazer pitch de vendas aqui, esquece. Eu só estou citando que existe, né, um produto que está sendo desenvolvido para que as pessoas possam entender melhor a questão de, Marco, eu preciso criar conteúdo, cara, minha cabeça não está indo legal, não funciona direito, eu me sinto limitado, eu me sinto amarrado pelas ideias, sabe? Parece que eu tenho uma ideia só e não consigo trazer uma segunda ideia, uma terceira, uma milésima ideia. Tem jeito. Até porque isso também é importante para o seu podcast. Entendeu? A questão aqui não é sair falando por falar. A questão é você pensar estrategicamente quais os benefícios. Um benefício importante, está ficando longo esse vídeo, eu não queria, porque eu vou continuar ainda falando sobre outras coisas. Um benefício importante é a autoridade que você constrói. Autoridade, Marco, explica. A autoridade é o reconhecimento, é o valor que a sua informação tem. É o valor que você passa a ter, né, junto com aquela informação que você está levando adiante para aquelas pessoas, né, que estão te ouvindo. Quer ver um exemplo? Assim, mal comparando, quando você precisa de um médico, você entra no hospital, você vê as pessoas de jaleco, né? O médico de jaleco branco, né, lá com o estetoscópio, aquela imagem é uma imagem de autoridade. Porque você fala assim, o que esse cara disser para eu tomar, eu vou tomar, eu preciso sarar.
Porque você já reconhece que o cara que está de branco, que está com estetoscópio, é o cara que é médico, ele estudou para aquilo, então você meio que nem discute. Claro, com exceções aí, é o que eu estou dizendo, mas a figura, né, o sentido da imagem, você entende o que é autoridade. A mesma coisa acontece aqui. Na hora que as pessoas te veem, te ouvem, entendem que a tua mensagem tem valor, que você não é um babaca falando bobagem, né? Sabe, um risonho que fica falando qualquer coisa só para poder bater bumbo na internet, cara, tá cheio. Tá cheio, né? Tá cheio de idiotice batendo bumbo ali. Não faça isso, procure se diferenciar, sabe? Se você ainda não está seguro do teu conteúdo, procure estudar um pouco mais esse conteúdo, procure conversar com autoridades sobre esse conteúdo, pessoas que dominam determinado assunto, e vá juntando informações, sabe? Construa aos poucos, né, a sua segurança, a sua assertividade. Não arrisque, não faça uma coisa... Vou bater um bumbinho aqui para ver o que acontece. Não vai acontecer muita coisa, tá? Mesmo com conteúdo bom, no começo não acontece muita coisa, ou talvez não aconteça nada. Aí você fala, cara, parei. É muito trabalho, Marco. Não, vou fazer outra coisa, cara. Vou tomar uma cerveja lá fora. Tá tudo certo. É uma escolha, né? Todo mundo gosta de uma cerveja, mas não troque uma coisa por outra, né? Tome a cerveja como uma recompensa a um trabalho bem feito. Pense nisso. Então, eu sei que está longo, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Se você está gostando do vídeo, ok. Enfim, eu vou te mostrar aqui na tela, eu vou gravar essa tela aqui, de um site, né, onde eu perguntei, né, fiz uma pesquisa aleatória, dizendo assim, quais são as ferramentas de gravação que estão disponíveis hoje, que são interessantes para gravar um podcast. Então, entrei aqui, encontrei um site, vou mostrar esse site, vou dar o crédito aqui embaixo, na descrição, a pessoa que é a dona do site, né, agradecer, né, e, enfim, que eu estou usando aqui a imagem deles. E também eu vou mostrar para você como é que eu faço a gravação e o que eu uso. Então eu vou cortar aqui, eu vou te mostrar o que eu uso primeiro, aí eu vou te mostrar aqui e depois eu vou gravar para você ver, tá bom? Então cortou, eu volto já. E agora eu vou te mostrar o que eu uso para gravar o meu podcast. Você precisa de algumas coisas básicas, né? Então a primeira coisa básica que eu uso é isso aqui, uma interface, né? Nesse caso aqui uma 2i4 da Foxrite. Eu tenho ela há mais de 10 anos, ela é muito boa, ela nunca me deu problema nenhum, do ponto de vista eletrônico. Ela só me deu um probleminha aqui atrás, você tem que tomar cuidado. Existe uma lingueta, é um cabo de conexão aqui, parece cabo de impressora, sabe aquele... Ele parece uma casinha assim, desenhado, e tem uma lingueta de plástico. Eu não sei porquê, por um descuido talvez eu tenha batido e quebrou e não conectava. Aí um amigo aqui consertou para mim, mas na parte eletrônica é muito boa. Eu ligo aqui o microfone, né, tem as entradas, eu faço aqui, né, tem um controle de ganho, né, que é a potência, ele tem Phantom Power, essa interface tem Phantom Power, que na verdade é um dispositivo que quando você aciona, ele acende uma luzinha vermelha, ele gera 48 volts para você usar algum microfone que não seja o microfone normal. Quer ver? Um microfone normal que eu digo, só para diferenciar, né, nem esse o termo. Esse aqui é um microfone, né, que a gente vê em shows normalmente, que as pessoas usam esse, que são os dinâmicos. Esses microfones, no caso do Shure, né, o Shure é uma marca indiscutivelmente consagrada, né, você vê o tempo todo, até hoje, grandes astros usando esse microfone. Muitos nem usam sem fio, usam com cabo mesmo, né, com ele ligado na mesa com cabo, enfim. Ele tem uma particularidade que ele a cápsula dele está de frente, então você tem que cantar assim, né? Ele é dinâmico, ou falar assim, muito mais próximo, então ele aguenta porrada, viu? Esse aqui é um fusquinha. Eu não gosto de gravar com ele, embora já tenha tentado. Ele tem uma resposta que não fica legal. Eu não gosto da pegada que ele me gera, né, na hora de gravar, por exemplo, um áudio para podcast. Me parece que fica um pouco para trás o som, ele não vem com muita presença. E, no entanto, aqui a minha tela apagou, porque eu estou... Pronto, voltou. E ele, enfim, ele tem uma pegada de palco. Indiscutivelmente, não troco, ele é maravilhoso. Você pode, sabe, dar porrada nele que o bicho funciona. Mas eu não gosto dele aqui porque a pegada dos dinâmicos, né, normalmente elas são mais para trás, o sinal é mais contido, né? Tanto que eu vou até aqui fazer
um comentário com você. Tem um microfone da Shure que você vê normalmente nas mesas de podcast, que virou uma coqueluche, assim, uma febre. Se eu não me engano, é o SM7B. Ele tem um... Eu vou deixar aqui uma imagem. Você vai ver, ele é comprido, né? Ele tem um cone comprido, tem a parte de trás. E aí por dentro ele tem... Deixa eu abrir aqui, ó, para você entender o que eu estou dizendo. Ele tem, naquele microfone, o mesmo princípio deste. Tá vendo? Essa aqui, ó, não sei se você consegue ver direitinho, é a cápsula que capta o áudio. E ali naquele microfone, a cápsula, ela fica envolta, né, por um cone preto. Você vê na imagem aqui, ele fica aqui assim, e a tua boca fica longe, né? Há quem diga, não sei, não consegui encontrar a resposta exata de que o princípio de captação desses microfones aqui, esse é o SM58 da Shure, ele está muito próximo daquele 7B, desse 7B. Bom, depois eu vou fazer uma barulhinha chata aqui, pronto, paciência, enroscou, tá bom. E aí, ó, seguinte, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque esse microfone, o 7B, eu vi outro dia um vídeo de um cara que ele foi muito preciso, ele falou assim, olha, as pessoas compram esse microfone com uma expectativa de que ele vai, uau, né, vai ser um baita som, e não acontece. Por quê? Porque ele precisa de impulso. Como ele é dinâmico, ele não é condensador, eu vou te explicar. Ó, condensador, lembra que eu falei aqui, Phantom Power, 48 volts? Você vai entender. Então, voltando ainda, o 7B, por exemplo, como ele é dinâmico, ele precisa de tem um dispositivo, e tem outros, inclusive, algumas interfaces já oferecem esse tipo de impulsionamento, um Cloud Lifter, é uma caixinha azulzinha, assim, onde você liga o microfone ali, ele dá um impulso de até, se eu não me engano também, 25 dB, então ele joga para frente o som daquele microfone que tem a característica desse aqui, porque ele é dinâmico também. O 7B também é dinâmico. Então aí sim você consegue um sinal mais poderoso, e aí ele faz o papel dele. Muito legal, mas cuidado, se você for comprar esperando que vai plugar e sair falando e vai ficar incrível, não vai acontecer. Salvo se você tiver uma interface adequada, uma mesa que propicie, né, você usar esse microfone e suprir essa deficiência de impulso de sinal. Tá bom? Então, já falei, e o vídeo está ficando longo, mas paciência, vamos lá. Então, interface eu uso, ligo o microfone aqui. Agora, o que eu uso mesmo para gravar é esse cara aqui, ó. Esse aqui é um microfone que eu trouxe dos Estados Unidos, eu já até tenho, deixa eu pôr aqui que você vê melhor. Tem um vídeo dele aqui no canal, ele é um Aston Origin, ele é muito bom, muito. Ele é um condensador, né? Ele tem inclusive cortes aqui de ganho, né? Aqui na lateral dele, enfim, tem uns tricks aqui interessantes que você pode, né, suprimir o sinal ou impulsionar, enfim, tem uns recursos bem bacanas. Ele é um microfone de estúdio, para cantar, muito bom, para gravar podcast eu vou usar ele, você vai ouvir. Gosto bastante, mas tem uma particularidade, né? Como ele é condensador, e o condensador, vamos lá, o primeiro que eu te mostrei era um dinâmico. Dinâmico, lembra da caixinha azul que talvez você precise? Ou um impulsionador de sinal? Ok, aqui não. O que ele precisa para funcionar é aquele botão vermelho que está aqui, que é o 48 volts. Então, todo condensador precisa de um impulso de 48 volts, seja da sua mesa, ou seja de uma interface como esta, porque senão não vai funcionar. Então, na hora que você abre esse microfone, o volume dele, o ganho dele, o bicho fala muito alto, então ele é muito sensível. Tanto que, né, você tem uma capacidade de captação diferente daquele primeiro que eu te mostrei. Esse aqui, você vai vindo para o lado, ele ainda continua pegando, né? Aqui atrás ele pega, mas pega menos, mas aqui na frente, assim, com uma abrangência aqui, como se fosse abrir os dedos, assim, mostrando mais ou menos assim, ó, né, nesse arco aqui de captação, pô, é muito legal. Então, o problema dele é que, por exemplo, eu estou num lugar, né, que é o meu estúdio, ele não tem blindagem de áudio, não tenho. Então, hoje está um dia quieto, mas bombeiros, cachorro, polícia, vizinho, enfim, começou a fazer barulho, ele vai pegar, ele é muito sensível. Eu uso esse, gosto muito. O que, até vou fazer um comentário aqui, que eu usava esse cara aqui, ó, o AT2020 da Audio-Técnica, fiquei muitos anos com ele. Aí um dia fazendo uma live, de repente eu estava cantando
o sinal começou a corromper, fazer... e foi sumindo. Começou a fritar, aquele som de ruído, sabe? E aí eu percebi que, falei, não, é o canal, né? Também pode ser o canal da mesa. Troquei tudo, troquei cabo, troquei. Não, é o microfone mesmo. Ele, depois de alguns minutos, ele começa meio que a apagar. Então deu um problema no cara aqui, não sei o que foi. Eu escrevi até para a marca, procure assistência técnica, né? Mas eu fiquei pensando, pô, um microfone desse... Bom, primeiro que eu estou em Curitiba, né? Não tenho tantas assistências técnicas aqui, principalmente habilitadas pela marca, que também o custo é melhor eu experimentar um outro microfone. Eu sei que ele é bom, ele funcionou bem durante um período, mas me deixou na mão. Quando eu uso um equipamento, eu sou extremamente cuidadoso com ele. Não pense, eu guardo, eu ponho na caixinha, eu enrolo o cabo, eu ponho não sei o quê, eu limpo, sabe? Por quê? Porque tem que durar. Né? Então eu tenho esse cuidado com os meus equipamentos. Eu nunca deixei cair, nunca, sabe, nada, nunca fiz nada errado e ele apagou. E hoje eu não compraria esse AT2020 da Audio-Técnica. Não compraria de novo, até porque achei que a marca foi bastante isenta, no tipo, procura assistência técnica que está tudo certo. Tá bom. Ok, é um posicionamento deles e não vou discutir isso. E, bom, então, interface, né, microfone entrando aqui, o microfone você já viu, eu tenho essa haste, né, porque eu deixo o microfone pendurado aqui. Por quê? Porque aqui eu faço assim, quer ver? Eu tenho aqui um adaptadorzinho de rosca, né? Eu deixo aqui na garra, vamos ver, vamos pôr aqui, ó, para você ver. Por que que eu não uso um pedestal? Às vezes eu uso um pedestal de mesa, é que aqui, opa, o cabo vai cair. Aqui eu deixo ele assim, ó, por exemplo, eu posiciono a parte da frente para mim, e eu começo a falar e eu consigo ver a tracking aqui de uma forma bem legal. Né? Então eu consigo falar e operar aqui sem ter que ficar, puxa, onde é que está? Sabe, desviando a cabeça se o microfone fica muito na minha frente. Então serve para isso, gosto bastante. E aí eu vou mostrar para você, eu vou cortar aqui essa questão de aonde eu vou gravar. Né? Tá bom, eu tenho tudo, eu tenho conteúdo, eu tenho microfone, eu tenho interface, uma mesa, eu tenho cabo, e agora eu preciso gravar. Onde que eu gravo? Então tá, eu fiz aqui a pesquisa, eu vou cortar o vídeo, vou gravar a tela para você ver, e você vai entender direitinho essa questão do áudio, tá bom? Onde eu gravo e como eu posso fazer isso, e vou te mostrar o que eu uso na sequência, tá? Cortou? E eu vou te mostrar então essa pesquisa que eu fiz aqui sobre as DAWs. Agora eu vou te mostrar o blog aqui, o mundodamusica.com.br, para você entender um pouquinho melhor sobre essa questão das DAWs gratuitas. Depois você consulte o site ou consulte o blog para você ter um pouquinho mais de informações. Eu não vou ler tudo, eu quero te mostrar que ele faz uma introdução aqui falando sobre serem DAWs gratuitas, né? Tá aqui, e também para você montar o seu home studio, que a gente acaba tendo, quer ou quer não, né? Um home studio, não tem como. Você vai começar a produzir conteúdo, você vai ter seu celular, sua câmera, não sei com que você grava, e a questão de áudio é importante. Você veja que no canal eu falo bastante sobre áudio e muito pouco sobre câmeras, né? Porque câmera eu entendo que você já tem o seu celular que produz uma boa imagem, né? Os ajustes normalmente dos celulares já são presetados, já vem tudo meio pronto para usar. As câmeras DSLR têm um pouquinho mais de cuidados em relação a alguns parâmetros, e é uma coisa mais cinemática, que usa, sabe, parâmetros de cinema, vamos dizer assim. Muito bem, então ele fala aqui, ele faz a introdução, e ele diz o que é DAW, né, que é uma Digital Audio Workstation, né, que é um aplicativo, uma estação de trabalho de áudio digital, né, principalmente para quem compõe, produz, grava, edita, enfim. E você que está pensando em fazer um podcast, quando você olha isso, você fala assim, cara, mas isso aqui é o mundo da música, ele vai falar especificamente de música. Não. Quando você coloca voz nas coisas, né, seja numa música ou num podcast, os parâmetros, claro, você vai regular muitas vezes. Quem canta usa mais efeitos na voz, e, enfim, compressores, reverbs, delays, coisas que são parte, né, do processo criativo da música, né, ou da voz gravada, mas para um podcast você vai ver que é muito mais simples. Então, o que importa é você ter uma track, uma trilha para você poder gravar, tá? Então, ele faz aqui essas considerações, ele diz como usar, né? Ele faz aqui, eu não vou entrar nessa questão, porque cada ferramenta que eu vou mostrar, eu vou citar aqui, ela tem as suas particularidades. Porém,
né? O princípio é o mesmo para todas. Né? Você vai ter um ambiente de gravação, você vai ter a trilha, você vai ter o rec, o play, enfim, é o básico do básico. E ele pontua aqui com as gratuitas, ou quase, né, que ele põe aqui, que é interessante. O Studio One Tree, eu não sei, não conheço. Né? Ele fala que o que chama atenção no software é a funcionalidade chamada Stretch Pads. Permite que você faça esboços rápidos de suas ideias sem interferir no seu trabalho original. Está aqui um negócio muito interessante, que eu não conhecia. De repente vou até dar uma consultada. Né? Apesar de graça, você vê, não é uma versão demonstração, né? E nem tem data para expirar. Você pode utilizar qualquer dispositivo, já que sua interface ou touchscreen possibilita navegar sua sessão em qualquer tela com recursos de toque. Interessante. Esse FL Studio, Fruit Loops Studio, está dizendo que usa aqui, muitos produtores usam. Você vê, existem muitas versões ou variações, né, de DAWs, então essa aqui é uma delas. Né, então ele coloca até umas questões aqui, né, de técnicas, que depois você tem que aprofundar, não adianta. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu não entro no mérito da loucura mais. Se você quiser entrar a fundo no negócio, parabéns. Eu acho que realmente vale a pena, mas isso você tem que fazer no tempo. Se você quiser gravar agora, se preocupe em gravar. Não se preocupe em, sabe, eu vou virar um engenheiro de som da noite para o dia. Você vai perder tempo e vai desanimar, porque demora para entender o processo da construção, dos parâmetros, sabe, a inteligência, aquela lógica da inteligência, isso aí vai, enfim, vai meio que desmotivar. Eu pulei, né, eu saí dessa neura. Por quê? Porque eu resolvi gravar. Falei, eu preciso gravar agora. E aí, como é que eu faço? Aonde eu vou? O que eu aperto? Depois você vai começar a perceber que você vai precisar de mais informações. E aí você deslancha, você vai começar pouco a pouco pesquisando, sabe, um aprendizado por dia. E, enfim, no final dá certo. O Logic Pro, esse que você está vendo aqui, ele é um filhotão da Apple. Né? Eu já usei em ambiente de teste, né? Porque está aqui que ele coloca aqui uma versão por 90 dias para quem tem os dispositivos Apple. É uma licença, né? Você não paga, né, pela utilização mensal, por exemplo. Então você paga uma vez só e depois tem as atualizações até onde o seu equipamento permitir. Porque os equipamentos, a gente sabe que a Apple ela tem uma vida útil, né, para atualizações, depois ele para e você fica com o que você está. Gostei bastante, porém, volto ao ponto. Não é um negócio que eu precisava ter tanta especificidade, tanta tecnologia, tanta coisa para gravar um podcast. Então eu resolvi experimentar e não comprei, porque na época que eu olhei estava algo em torno de $200, que daria 1.000 e poucos reais hoje. Então eu falei, não vou gastar esse dinheiro, até porque o GarageBand, que é o que eu vou mostrar para você na sequência, esse cara aqui, ele é nativo também dos equipamentos Apple e vale muito a pena. Você vai ver. Ele é muito simples de usar, muito intuitivo, resolve pra caramba. Quando eu tenho que gravar um podcast ou tenho que cantar alguma coisa, é nele que eu vou. Eu não me desgasto mais, sabe? Eu não preciso, eu não vou produzir para ganhar Grammy. Eu ponho isso na minha cabeça. Eu não vou fazer vídeo para ganhar Oscar. Então, o GarageBand resolve bastante. Muita gente, eu vou aqui fazer até uma observação. Eu não sei quem está vendo esse vídeo, né? Eu gostaria de saber. Que vocês deixassem suas opiniões, enfim, seus comentários. Porém, eu estava vendo outro dia uma aula do Pedro Sobral sobre tráfego e ele fez uma coisa que eu adorei, sabe? Ele falou um negócio que eu adorei. Ele é muito verdadeiro, incisivo no que ele diz e eu vou meio que fazer a mesma coisa aqui inspirado nele. Ele falou assim, que quando você começa a mostrar um conteúdo de alguma coisa que você conhece, que você entende, sempre aparecerá um professor. Né? Aquele que vai dizer que você está errado, aquele que vai dizer que você está faltando com informação, ele vai começar a colocar siglas, sabe, parâmetros, fazer comentários, porque a onda, porque o decibéis, porque o hertz, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu fico um pouco, não incomodado, porque as pessoas têm o direito de fazer os seus comentários, eu até gostaria que fizessem. Agora tem que ter bom senso, né? Porque quem está olhando para uma situação como essa, um aprendiz, alguém que está começando, não precisa disso agora.
Por uma questão, muitas vezes, de ego das pessoas, as pessoas entram nessa coisa de querer demonstrar conhecimento, sabe? Poxa, você quer demonstrar conhecimento? Por favor, contribua de forma legal. Entendeu? Não entre no específico para dizer que você sabe. Vá no prático. Fala assim, olha, aprendiz, o que o Marco falou pode ser, observe isso também. Eu posso esquecer algum detalhe, não tem problema. O canal é aberto, é democrático, mas tem gente que vai entrar falando, né, querendo se autoafirmar. Então, por favor, se é autoafirmação, não faça, tá bom? Não precisa ficar no canal, você sabe muito. Esse aqui é um canal que se dedica às pessoas que, de alguma forma, precisam aprender o básico bem feito, tá bom? Então fique na boa, fique tranquilo, fique em paz, monte o seu canal e coloque lá o seu conteúdo do jeito que você quiser. Agora, esfregar ego não, aqui não, ok? Então eu agradeço a compreensão, espero que vocês tenham entendido, porque eu quero alinhar a informação, sabe, do zero para cima e aos poucos, só por isso. Então o GarageBand bacana, o Audacity eu ouço falar muito bem, ele é 100% gratuito, ele fala que é democrático, tá aqui, ó, isso é muito interessante. Muita gente usa o Audacity, eu nunca usei, eu até preciso baixar esse programa para dar uma olhadinha. Tem uma coisa interessante, normalmente essas DAWs, elas são ferramentas leves, elas não são pesadas. O que você tem que fazer, muitas vezes, na hora que começa a produzir em quantidade, é você ter um HD externo. Né? Vai salvando no HD externo e vai deixando a memória do seu computador mais limpa, mais livre. Senão você vai acumulando, daqui a pouco ele espana, né? Ele vai falar, opa, cara, entendeu? Tô encharcado aqui, né? Tem muita água aqui no copo. Então, cuidado com isso, só vai salvando, vai tirando ali, ficou bom, guarda, não ficou bom, apaga, faz de novo, porque exercício é aquilo que eu digo, quanto mais você fizer, errou, faz. Ame o erro, ame errar. Não se irrite com o erro. O erro é parte do teu crescimento. Você vai ver que ele que vai te ensinar e ninguém mais. O Reaper eu usei já, gostei bastante na época que eu usei. O Rapid Environment for Audio Production, Engineering and Recording. Então, o Reaper ele é uma ferramenta assim bastante completa. Eu gostei, né? Ele fala que sem dúvidas, é uma das DAWs mais poderosas da lista. Eu concordo totalmente. Personalizável, enfim, ele tem um monte de efeitos interessantes, tem muitas coisas que você vai entender com o tempo. Ele cita esse Márcio Mourão sobre um curso, né, em específico aqui para o Reaper. Tem uma versão gratuita de 60 dias, depois você vai botar a mão no bolso na data de hoje aqui, no dia 3 de novembro de 2023, você vai gastar $60, que deve dar alguma coisa pouco menos de R$360, arredondando, né? Que mais? O Ableton Live, não conheço, mas enfim, está aqui, né? Versão grátis também por 90 dias. Então, o que eu faria aqui? Eu tentaria usar o Audacity, se você tiver um sistema Windows. Se você estiver na Apple, GarageBand, indiscutivelmente, para não gastar nada. E testar os outros, né? Existe uma coisa muito interessante aqui. Quando você abre, né, qualquer uma dessas DAWs, você vai ver que elas têm um layout de tela, né? Tem uma coisa que você vai olhar e falar assim, cara, eu gostei mais dessa. Você se familiariza mais fácil. Por algum motivo, aquela coisa intuitiva funciona melhor, de repente, com o desenho de cada um. E, no entanto, isso é uma questão pessoal e você vai ter que abrir, testar, né? Ah, salvei, não gostei, tira, apaga. Vai para o outro. Vai testando até você encontrar um que você fala, pô, gostei desse. Esse aqui realmente resolveu o meu caso. Então, tá aqui o comentário, é isso que eu queria te mostrar. Eu queria que você tivesse exatamente a noção de que existem essas DAWs gratuitas para você poder começar a gravar o seu podcast. E eu vou te mostrar agora, na sequência, eu usando o GarageBand. Vamos lá. Agora eu vou te mostrar aqui a abertura, né, de como eu trabalho com o GarageBand. Vamos lá. Abrindo do zero, ele vai mostrar para você o seguinte, né? Se você tiver, obviamente, né, um GarageBand. Então, projeto em branco, que está ali em cima, aí eu vou escolher esse projeto, eu vou ali, isso aqui que você está vendo, não precisa, tá? Não se preocupe que são parâmetros de música, então não fique preso nessa questão. É importante que tenha a interface conectada, que é o que está mostrando aqui. Eu vou lá, escolho, e aí ele abre, né, ele começa a abrir a ferramenta. Aí ele mostra ali
4 opções, que é o teclado, microfone, guitarra, bateria. Vou, obviamente, no microfone, porque eu quero uma trilha de áudio. Tudo que você está vendo ali não precisa agora, não vou gravar música. E abre aqui a interface, né? Perdão, abre o DAW no interface. E aqui está, né, a agulha. Você tem aí a track, que é essa parte cinza, né, que está destacada. E aí nós vamos começar a trabalhar. Agora que você tem que prestar atenção é o seguinte, ó, tem algumas coisas que existem dentro de algumas ferramentas, que é a questão de parametrização, como você está vendo, por exemplo, quer ver, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, eu tenho o botão o REC, né, de gravação, eu tenho o stop, vai para frente, vai para trás, e aí eu tenho também a questão aqui dos parâmetros, né, que são parâmetros que vêm prontos com alguns efeitos já presetados aqui do GarageBand. Eu estou até acentuando aqui para você ver. Dá uma olhadinha aqui, vê, ó. Ali tem a track, né, que já vem com... Vamos lá, eu não vou explicar tudo, mas, enfim, grave, médios, agudos. Aí eu tenho os parâmetros de efeito, né, que você vai entender como recursos que você pode deixar o seu áudio melhor, ou deixar ele com um brilho diferente, com uma pegada diferente. E aí você tem a questão, quer ver, que é importante você ficar atento ao seguinte: quando você tem grave, médio e agudo, você tem que tomar cuidado, é que nem leite condensado, usou demais, fica ruim. Né? Então vá na medida certa, veja qual é o seu timbre de voz, cuidado com o grave. Né? Eu vou colocar compressor, mas eu nem sei o que é compressor, de repente eu vou te explicar. Compressor é para você segurar o pico de onda, mas se você gravar errado vai ter problemas com certeza. Então você tem um grave, aí está tudo do jeito que veio, né? Então grave, médio e agudo, tá ok. Eu não vou mexer nesse momento. Normalmente eu mexo, mas agora não precisa, é só para você ter uma noção. E aí que você vai ter, inclusive, é a questão de você, por exemplo, ó, tá vendo que está habilitado ali o azulzinho, né? O botão de grave embaixo, tem um botãozinho ali. E aí, eu estou aqui pontuando, que é importante pontuar para você. Cuidado com o médio, tá? Médio, se você puser demais, ele vira uma latinha, assim, parece que você está falando uma latinha. Diferente do agudo, que você está vendo agora, que o agudo ele vai trazer mais brilho, né? Agora, o médio, voltando nele, ele pode estragar o seu áudio. Como ele permeia os dois, né, você vai ter uma qualidade legal. O que você está vendo agora são os efeitos, a ambiência, né, aquela coisa meio que cantar no banheiro. Né? Então, cuidado também, não exagere na dose para não estragar o seu áudio, ficar embolado, perde, né, a naturalidade muitas vezes do que você colocou, sabe? Fica esquisito, fica muito pasteurizado e eu acho que você não vai querer isso para o seu áudio. Né? Então, essa é uma equalização básica. Tá? Aí embaixo tem outras coisas de frequências, né, que você vai trabalhar os graves, médios e agudos também. Né? Então, você pode mexer depois. Tem que testar, não adianta, sabe? O compressor que você está vendo, aquilo que eu falei, sabe usar? Eu posso habilitar o compressor, ele vai segurar picos de onda. Isso aqui é interessante, ó, tá vendo? Também cuidado com ele. Tudo que está aqui não é para você, eu vou pôr no máximo. Mas é até legal, talvez, você colocar para ver o que acontece. Eu tenho alguns efeitos prontos aqui, ó, quer ver? Tá vendo? Ali, ó, voice, quer ver? Vou abrir para você. Ele mostra algumas coisas que já estão prontas, né? Então eu vou voltar, quer ver? Abrir novamente, ó, tá vendo? São patches, né, que chamam do usuário. Aí, vamos lá. Bora, vamos abrir. Vamos lá. Dá uma olhadinha na parte azul, quer ver? Os parâmetros. Eu vou mudar o tipo de microfone. De repente ele só está, se você observar lá em cima, está áudio. Agora eu vou buscar, quer ver? Uma voz, sei lá, natural vocal, tenho, quer ver? Deixa eu achar um aqui, ó, de telefone, voz de telefone. Dá uma olhada na parte azul, quer ver? Na hora que eu clicar em qualquer uma delas, vai mudar. Os parâmetros que estão ali vão mudar, né? Então, quer ver, ó? Esse aí, vai. Ó, ele está dizendo que eu tenho que colocar aqui, fazer um ajustezinho, quer ver? Vamos lá. Ó, tá vendo? Eu tô em áudio, ele tá dizendo, ó, você vai mudar, cara. Aí mudei, ó. Mudou ali o microfone, tá vendo? E aí eu tenho tudo que tá aqui em azul, mudou. O que era natural vocal, olha lá. Narration, né? Olha só. Mudou.
Sempre vai ser assim. Isso vem pronto aqui na ferramenta, ajuda. Eu normalmente mexo em algumas coisas para adequar a minha voz, né? Então eu gosto de pôr um brilhozinho aqui no agudo, enfim, isso é uma coisa que você vai ter que testar, você vai ter que perceber qual a melhor regulagem para a sua voz. Não tem receita, tá bom? Cada um vai testar o seu método, né, a sua preferência, e isso aí é gosto pessoal mesmo, os médios, os graves, enfim, para que você possa ter aquilo que você deseja e, enfim, né, fazer o seu conteúdo bacana e deixar um áudio bem legal mesmo. O que mais? Vamos lá. O que eu quero mostrar ainda para você, deixa eu te mostrar uma coisa que é interessante, que é essa questão aqui, ó, quer ver? Quando a gente pensa no podcast, você tem que pensar numa trilha, que o que você está vendo em cinza, né, ali, é o básico. O princípio do que você está vendo aqui se aplica a todas as outras ferramentas. Esse aqui é o GarageBand, mas você vai ter o... eu quero o Reaper, tá bom. Você quer o Audacity, tá bom. Vai ter ali a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Então não se prenda neste detalhe, prenda-se no conceito, tá? Então, a trilha, né, que está aí onde vai acontecer a wave, né? Eu vou botar para gravar como se fosse um podcast. Quer ver? Ele está dizendo que eu tenho que selecionar uma interface que eu não selecionei. Olha que louco. Dá uma olhadinha. Quer ver? Ok. Trago a agulha para o ponto. Aí eu venho ali, ó, tá vendo? A minha interface não estava selecionada. Agora apareceu, olha lá, sinal, tá vendo? A minha voz está sendo captada. E beleza, eu estou pronto para gravar. É bem isso que acontece. É simples desse jeito. E os parâmetros que você vai usar também serão simples desse jeito no outro, né? Eu repito, o caminho talvez seja um pouco diferente. Vamos gravar aqui alguma coisa, vamos lá. Ó, eu vou gravar para você um teste, né? Como se fosse alguma coisa do tipo: oi, no episódio de hoje, no meu podcast, eu vou falar com você sobre comunicação e eu quero que você aprenda bastante, que essa comunicação seja bastante proveitosa também para você, para que você possa ter conteúdos incríveis. E aí pronto, gravei. Vamos supor que de repente não deu certo alguma coisa. A minha intenção de voz estava de um jeito, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar, né, uma parte, eu quero continuar porque eu errei, eu tive que parar, eu vou aqui e crio uma nova trilha, por exemplo. É do jeito que eu faço, cada um escolhe o seu método. Eu poderia continuar dali, mas eu vou, né, a agulha está ali. Se eu gravasse de novo, botasse para gravar, ia continuar. Mas eu quero uma trilha nova para poder depois fazer a montagem. Então, ó, habilitei a de cima, ok. Habilitei a de baixo, ok. Então, o que eu faço? Eu volto, ouço, né, e começo a gravar. Então, olha só, no episódio de hoje, ou melhor, gravando, vou de novo, peraí, vamos de novo, que eu fiz uma coisa errada aqui. Então, vamos lá, eu vou pegar a mesma energia que eu tinha, tá bom? Porque aí eu errei de novo. Então, vamos lá, o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar vendo, ou ouvindo, melhor dizendo, aonde, né, aconteceu o problema. Então ali eu posso ajustar, eu posso, tá vendo, cortar o que está errado. Então eu vou com a agulha, eu vou com o cursorzinho ali, amplio para poder ter mais precisão de corte. E beleza, aí vamos lá. Eu posso pegar aquilo que eu gravei, e vamos fazer um outro ajuste. Eu vou bloquear isso aqui para não ficar ouvindo sobreposto, né? Porque se eu deixar habilitado, se eu deixar ele clarinho, né, aquele azulzinho, ele vai, na hora que eu começar a gravar, eu vou estar ouvindo exatamente o que está em cima e gravando, eu vou falar junto comigo mesmo, não preciso disso. Não é legal desse jeito. Então, às vezes eu já sei o que eu falei, né, então, vamos lá, quer ver? Eu vou fazer assim, deixa eu ajustar aqui, ó, começo de novo, ó. Comecei, pronto. Então, olha, nesse podcast aqui que eu estava dizendo, e eu vou falar com você, e pronto, botei a energia que eu queria. Aí eu vou lá, bom, ficou legal, então eu pego, né, já posso deixar desse jeito, eu vou habilitar em cima, porque ele vai continuar exatamente de onde eu parei em cima, e aí eu pego, ou eu deixo nesse formato, não tem problema nenhum, né, os parâmetros são os mesmos, que eu usei de cima estão embaixo, porque eu dupliquei de forma igual. Então, em tese, está aqui, né? Está montado o podcast para que eu possa ir montando aos poucos, né? Essa é uma das vantagens que eu tenho, né? Então, na hora que eu gravo, né? Na hora que eu coloco, eu vou apagar, deixa eu fazer um outro ajustezinho aqui. Ó,
Então, ó, quer ver? Eu vou pegar, eu vou habilitar. Vamos lá, vamos fazer de novo aqui. Então, eu estou aqui, ó, né? Eu vou falar com a mesma energia, talvez não tenha gostado, ok, já ouvi, e eu continuo gravando. Olha lá, então eu vou daqui, por exemplo. Eu poderia começar daqui, ó. Então, nesse podcast eu estou falando com você sobre não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu mantendo a minha energia alta para que eu não fique com aquela sensação de que murchou, né? Você perde o momento. Muitas vezes, alguma coisa te atrapalha, te irrita, você tem que parar e você perde o momento. Então, o que eu faço? Eu posso ir lá de novo, ó, põe no ponto certo, ficou boa a parte de baixo e vida que segue. Eu posso ir montando o podcast desse jeito, né? Então, você só tem que tomar alguns cuidados também, né? Porque não pode ficar com aqueles degraus, né? O tom de voz que você pôs, o volume de voz que você pôs, a intenção de voz, se for muito discrepante de um e de outro, você pode ter problema. Aí eu subo, olha lá, mantenho, né, vou montando, é um quebra-cabeça. E a parte de baixo está ali, né, eu posso continuar da onde parei, habilito, né, olha lá, tá vendo? E posso tirar. Eu, particularmente, não gosto de deixar nada pendurado aqui embaixo. Eu gosto de, sabe, ir limpando, né? Eu faço as primeiras tomadas, vou ajustando, vou chegando onde eu quero, e aí o podcast vai ficando pronto, né? É muito simples de fazer, é muito tranquilo, né? Então, olha lá, eu posso duplicar só para você ver novamente. Estou repetindo a operação para que você veja, está aqui o podcast pronto, aqui embaixo, ok, eu posso continuar, eu posso inserir, por exemplo, uma música, eu posso colocar um fundo musical ali embaixo, né? Eu faço os ajustes de volume, porque a música, de repente, não pode ficar mais alta que a voz que está ali, né? Então, tem umas coisas muito legais que tem que tomar, inclusive, tomar cuidado com uma coisa que eu quero colocar para você, que é a questão dos volumes, né? Dos ganhos, né? Aquilo que você põe, ó, quer ver? Eu estou falando agora numa condição onde eu trouxe o volume, né, o ganho na interface baixinho, ó, tá vendo? Olha como está diferente a captação da Wave, ó, dá uma olhada, como está magrinho, está pobrezinho, está baixo. Eu pus aqui em 11 horas, eu vou deixar uma imagem para você ver. E aí, eu vou começar a subir isso, eu vou começar a elevar esse ganho aqui na interface, tá? Você veja que eu não mexi no volume ali, ó. Eu vou começar a subir para meio-dia, olha só, ela começa a engordar, tá vendo? Isso é um detalhe importante. Ó, agora eu estou voltando à condição normal, que é as 2 horas que eu comecei, né? Quando você viu lá em cima, agora eu fui lá para o talo mesmo. Olha só o que acontece. A Wave está batendo nas bordas. Isso não é bom, né? Você tem aqui um risco de estourar, né? O som fica rachado e você não conserta. Depois eu trouxe para a condição normal. Então, este é um cuidado muito sério que você tem que ter, para você entender. Vamos lá, ó. Vamos de novo aqui, ó. Ali está 2 horas, né? Aqui 11 horas, eu fui indo, fui mexendo no ganho, fui subir para meio-dia, entrei ali 1 hora, 2 horas, né? Onde eu já estava, é aí que ficou bom lá em cima, a parte de cima está exatamente aí, e aí deu a louca aqui no cara, o cara subiu, né? E aí você acha que dá para subir esse tipo de captação? Não dá, está discrepante demais. Essa é uma leitura muito simples de fazer para você sacar que não precisa nem ouvir. Ó, tá vendo? Aí já estourou. Aí eu não vou nem te mostrar, porque eu só quero te mostrar o desenho, tá? O desenho que é importante, que você aprenda a ler o desenho. E aí, se você voltou para a condição normal, beleza. A questão de efeitos, eu estou tirando aqui, né? Porque eu estou me ouvindo, mas por algum motivo não captou o áudio aqui, mas eu estou fazendo aqui exatamente as considerações que eu estava fazendo gravando. Então tá ali, ó, tá vendo? Subiu, estourou. E aí corrompeu, não conserta, tá? Então, ó, veja ali, ó, tá vendo? Tá batendo no vermelho. Quer ver, ó? Aqui em cima, ó. Ali também. Nesse espaço, bateu o vermelho, você vai ter problema. Por quê? Porque aí corrompeu, aí tá, sabe? Não conserta, viu? Não conserta. Ah, mas talvez se usar um supressor, não sei o quê, começa o delírio, né? Aquilo que eu falei sobre, dá para consertar, eu prefiro fazer de novo. Até porque eu estou aprendendo, né? Na medida em que eu erro, eu falo, pô, não vou cometer o mesmo erro. Você vai aprendendo a lidar com a ferramenta. Esse é o creme do milho. Tá vendo ali, ó? Então, na hora que você aprende a ler isso, você não precisa nem ouvir. Você fala, pô, tá errado, né?
estava bacana, de repente não está mais, subiu por algum motivo, o gato esbarrou no volume, qualquer bobagem desse tipo pode acontecer, eu quero que fique exatamente como estava. Não adianta eu colocar, sabe, eu vou subir o volume, porque pá, não, você vai, entendeu? Você vai aprender ali. Então, ali, ó, isso é importante também, um detalhe que você tem que tomar cuidado, né? Como é que você vai juntar as peças, né? Então, na hora que você pega ali, gravou embaixo, tá a parte de cima, você poderia, né, como sempre falo, pode continuar da trilha de baixo? Pode. Né? Aí eu jogo para cima, aí beleza, aí você faz ali, né, os cortes devidos para não ficar também aquela coisa esquisita, né? Então, pensando, aquela diferença de volume seria um problema aqui, se eu subisse desse jeito, né? Aquela onda muito alta, né? Alguma coisa, sei lá, eu tossi, eu espirrei, minha mulher me chamou, tudo bem, cara, você corta, não tem problema, não está errado cortar, né? Então, o que é importante assim, é manter a naturalidade. Às vezes, um degrauzinho, uma coisa pequenininha pode acontecer, pode, não vai comprometer. Aí você vem aqui, ó, ajusta o que você quiser, aí você pode pôr, né, os efeitos que você desejar. Eu não recomendo usar muito, já falei isso, e basicamente é exatamente isso que acontece na gravação de um podcast. Então, sabe, permita-se errar, permita-se experimentar. Pronto, terminei aqui o vídeo e entreguei para vocês informações que eu entendo serem necessárias para você pensar a respeito de criar seu podcast. O que você viu junto comigo? Viu a importância do podcast comparado com vídeo, benefícios, plataformas gratuitas, os equipamentos que eu uso, que necessariamente não são os mesmos que você tem. Talvez você tenha equipamentos que falam, não é tão bom quanto o teu, mas tem que fazer com aquilo que a gente tem. O princípio é o mesmo. E talvez você tenha até equipamentos melhores que o meu. Entendeu? Tá tudo certo, o importante é fazer. Você viu como eu editei, como eu trabalho essa questão das tracks, simplifique a sua vida, não entre no delírio de querer, sabe, fazer um negócio hollywoodiano, porque não vai rolar, você vai perder tempo, vai se frustrar, vai achar que o teu trabalho, o teu empenho foi muito além do que aquilo que você conquistou no primeiro momento. E olha, a regra do jogo nesse mercado digital é uma só. Você tem que ter paciência. Humildade para aceitar a regra. A regra não vai te festejar no primeiro momento. Ninguém, sabe aquela pessoa que fica em plaquinha de aeroporto, bem-vindo, ninguém vai fazer isso com você. Sabe, no YouTube, no Face, no Instagram, no podcast, ninguém vai ficar com uma plaquinha, estávamos esperando por você. Não vai rolar, não é dessa forma. Você vai ter que conquistar o teu espaço. Tem tempo envolvido no negócio? Tem frustração? Tem. Agora, interiorize isso. Entenda, né? Aceite humildemente que você vai ter que, passo a passo, um pouquinho por vez, construir, né, essa vontade de continuar, essa persistência, porque é isso que vai fazer dar certo. Não tem outra fórmula. Então tá bom, vou gastar milhões em tráfego e vou me tornar uma estrela. Nem assim. Se você não tiver um conteúdo trabalhado, exercitado, você não vai conseguir. A regra é muito cruel. Eu acho, sabe, quem acha que não, as mídias é moleza, você fica vendo, né? Não, construa 100 mil inscritos em 2 meses. Pô, honestamente, eu ainda não achei essa fórmula. Eu prefiro ficar doando os meus conteúdos, mostrando o que eu conheço, mostrando do que eu sou capaz, né, e no que sou capaz de ajudar as pessoas, do que ficar, sabe, tentando crescer desesperadamente. Olha, ansiedade neste meio não te levará a lugar nenhum. Eu não tenho saco, cara, eu não tenho paciência, Marco, você é um santo. Não, não sou. Eu também me frustro. Eu também vivo as mesmas expectativas e sentimentos negativos muitas vezes. Então, não entre nesse jogo, sabe? O jogo aqui é de persistência de quem realmente tem um propósito. Agarre. Olha, propósito é aquilo que, sabe, te faz falar assim, cara, hoje eu vou acordar, eu vou fazer o meu trabalho que eu tenho que fazer, ainda não sou um cara que vivo de comunicação, eu não consigo viver ainda do meu conteúdo, mas eu vou fazer o meu trabalho, que paga as minhas contas, mas eu não vou deixar de fazer o meu podcast hoje. Mas não deu audiência, eu vou fazer outro. Mas não deu audiência, eu vou fazer, e vou fazer, e vou fazer. Percebe onde você tem que chegar? É nesse nível de persistência. É uma coisa muito de obstinação mesmo, viu? É querer, sabe? Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Desculpa, não tem. Gostou do vídeo? Like. E se você gostou mais ainda, se inscreva no canal. E se você
adorou, compartilhe com alguém que possa se interessar por esse conteúdo. Te agradeço demais pela sua atenção, pelo seu tempo. O vídeo foi longo. Muito obrigado e até um próximo conteúdo para te ajudar a edificar a sua comunicação. Até lá.